Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal de matemática do professor Joaquim. Gente, moçada, nós vamos falar agora de progressão geométrica ou simplesmente PG. Por definição, uma progressão geométrica é toda sequência numérica em que cada termo a partir do segundo é igual ao termo anterior multiplicado por uma constante Q, que nós vamos chamar de razão da PG. Pessoal, veja aqui no exemplo. Olha só, se eu peguei esse 2 e multiplicar por 3, eu vou chegar no próximo termo aqui, ó, que é 6. Se eu peguei esse 6 e multiplicar por 3, eu vou chegar no próximo termo, que é 18. Então, veja bem, conforme está dizendo aqui na definição, é toda sequência que cada termo a partir do segundo é igual ao termo anterior, então a partir de 6 é igual ao termo anterior 2, multiplicado por uma constante, e veja que a constante aqui nesse caso foi 3. Essa constante é exatamente a razão. Bom, como que eu faço então para determinar a razão da PG, gente? Basta fazer o seguinte, eu quero determinar a razão. Eu pego qualquer termo e divido pelo que vem antes. Então, por exemplo, eu vou dividir aqui 6 por 2 e eu vou chegar em 3, que é exatamente esse número que a gente está multiplicando. Veja esse outro exemplo. Se eu tenho essa aqui, como que eu vou fazer para determinar a razão? Para determinar a razão, pego qualquer termo e divido pelo que vem antes. Por exemplo, 18 por 54. Então aqui está fácil, é só simplificar. Simplificando aqui vai dar 1/3. Gente, observe que nos dois casos apresentados aqui, meu primeiro termo aqui, ó, o 2 e o 54, que é meu primeiro termo, ele é um número positivo. Então, sempre que o meu primeiro termo for positivo, nós temos aqui duas situações a considerar conforme nós vimos aqui no exemplo. Quais são elas? O primeiro, veja que a razão aqui é 3, então essa razão é maior que 1. Já nesse caso, minha razão foi 1/3, então essa razão está entre 0 e 1. 1/3 é o número que está entre 0 e 1. Então, sempre que o primeiro termo for positivo e a razão for maior que 1, então repare bem, aqui nós temos uma PG crescente. Olha só, ela está crescendo, de 2 está crescendo para 6, cresceu mais, foi para 18. Então sempre que o A1 for positivo e a razão maior que 1, ela é crescente. Mas se o A1 for positivo e a razão estiver entre 0 e 1, veja que nesse caso que ela está decrescendo, então ela é uma PG decrescente. Agora veja esse outro exemplo. Vamos pegar essa aqui e vamos determinar a razão. Quem é a razão dessa PG? Vai ser menos 6 dividido por menos 2, ó, menos por menos aqui vai dar mais 3. Agora vamos fazer essa outra. Menos 54, menos 18, menos 6. Quem é a razão? Se eu pegar aqui menos 18 dividir por menos 54, menos por menos dá mais, simplifica, aqui vai dar 1/3. Agora, gente, nota que meu primeiro termo aqui, ó, é um número negativo, certo? Então, meu primeiro termo é um número negativo. Mas também temos duas situações a considerar. Quais são elas? A primeira é quando a razão aqui ficar maior que 1, certo? Repare bem, nossa razão aqui é o número 3, que é maior que 1. Já aqui, minha razão está entre 0 e 1. Então, gente, sempre que o primeiro termo for um número negativo, olha só, meu primeiro termo aqui foi negativo, mas se a razão for maior que 1, aí nesse caso ela será decrescente, conforme a gente pode observar aqui, ó, está decrescendo realmente. Mas se o primeiro termo for negativo e a razão estiver entre 0 e 1, veja que agora já está crescendo, então ela é crescente, tá? Então, olhe bem, primeiro termo positivo, razão maior que 1, crescente. Primeiro termo positivo, razão entre 0 e 1, decrescente. Mas se o primeiro termo for negativo e a razão maior que 1, ela será decrescente. Se o primeiro termo for negativo e a razão estiver entre 0 e 1, ela será crescente. Bacana? Show de bola? Veja esse outro caso. Se eu pegar agora aqui, ó, 7, 7, 7, quem é a minha razão mesmo? Basta dividir um termo pelo anterior, então 7 por 7 que vai dar 1. E se eu pegar esse outro caso? Olhe bem, quem é a razão? Vou pegar menos 7 e dividir por menos 7, que também vai dar 1. Gente, nesse caso, independente do primeiro termo, a razão sempre será 1. Então, todas as vezes que a razão for igual a 1, esse tipo de PG será chamado de PG constante. Agora veja esse outro caso. Eu tenho aqui, ó, 2 menos 6, 18. Quem é a razão? Basta pegar um termo, menos 6, aqui eu vou dividir por 2, que vai dar quanto? Vai dar menos 3. E se for esse exemplo, menos 2, 6, menos 18. Quem é a razão? Vai ser 6 dividido por menos 2, que também vai dar menos 3. Gente, independente também do primeiro termo, minha razão aqui ela está negativa. Sempre que a razão for negativa, esse tipo de PG será chamada de PG alternante, tranquilo? Então, razão igual a 1, sempre que a razão for 1, a PG será constante. Sempre que a razão for negativa, a PG será alternante. Por que ela é alternante? Porque ela está alternando os sinais. Olha só, mais, menos, vai direto assim. E aqui, ó, menos, mais também vai direto.
Então, se a razão for negativa, ela é chamada de alternante. Bacana? Então, nós vimos aqui, gente, a definição e a classificação das funções, ok? Então é isso aí, pessoal. Fiquem ligados aí no canal de matemática do professor Joaquim. Se você gostou, deixe um like aí, compartilhe com seus amigos. Se você ainda não tem inscrito no nosso canal, se inscreve aí porque tem muita questão resolvida aqui para te ajudar, beleza? Valeu, gente, um abraço e até a nossa próxima aula. Tchau, pessoal!